Olá, seja bem-vindo ao canal Florescendo no Deserto 21. Eu sou Adriana Januário, a responsável por este canal. Estamos fazendo uma série de estudos chamado Rompendo as Estruturas que Bloqueiam o Seu Crescimento. E iniciaremos aqui a parte 3. É importante você acompanhar as edições anteriores para não perder nenhum detalhe. E no dia de hoje falaremos a respeito do Rio Jordão. O Rio Jordão, nós vimos que é um local muito importante e estarei dando alguns detalhes que aconteceram durante a travessia do Rio Jordão. E para a gente recapitular brevemente da edição passada, eu trouxe aqui a imagem do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é um rio que possui um declive muito acentuado. Ele nasce no Monte Hermon, aqui onde eu estou destacando em amarelo. Inclusive, na parte 2, eu cometi o equívoco de falar que o Rio Jordão nascia no Rio Jordão, mas na verdade ele nasce no Monte Hermon e ele desemboca no Mar Morto, certo? Tem aí um grande percurso de cerca de 190 quilômetros em acentuado declive. E o destaque do Rio Jordão é que ele se encontra abaixo do nível do mar. Então, aqui ó, em amarelo, vou passar onde está o nível do mar, aqui pontilhado em vermelho, eu estou destacando em amarelo, e o rio fica abaixo. Então, em verde aqui, ó, nós temos o Rio Jordão nascendo no Monte Hermon e desembocando no Mar Morto. E eu até fiz um destaque, né, pelo fato do Rio Jordão estar abaixo do nível do mar, isso fala de baixa altitude. Baixa altitude fala de humildade, né, que é uma característica que foi presente na vida de Jesus, que Jesus foi batizado onde? No Rio Jordão. Jesus, ele nos ensinou que nós devemos ser mansos e humildes de coração. E durante a travessia do Rio Jordão, Deus deu algumas instruções para Josué. Ele pediu para que Josué separasse um líder de cada uma das tribos e que cada homem, né, cada líder pegasse do leito do Rio Jordão uma pedra. Ele deveria pegar essa pedra e conduzir e depositar no local aonde eles iriam passar a noite. E essa pedra foi retirada aonde os sacerdotes ficaram em pé no meio do rio, né? Só recordando, os sacerdotes entraram sustentando a Arca da Aliança, representando a presença de Deus. Quando eles colocaram seus pés nas águas do Rio Jordão, as águas se retiveram e eles entraram, foram caminhando, pararam no meio do rio e o povo de Israel atravessou. Então, durante a travessia, Josué solicitou para que cada representante de uma tribo, das 12 tribos de Israel, pegassem uma pedra e, e a conduzissem até o local onde eles iriam passar a noite. E também Josué, ele mesmo selecionou 12 pedras e agrupou essas pedras lá no Rio Jordão, aonde os sacerdotes colocaram seus pés. E a palavra de Deus diz que essas pedras permanecem ali até hoje. Veja que as pedras de um rio, elas são pedras diferentes. Então, se você observar aqui na imagem à sua esquerda, nós temos aqui uma amostra de pedras que foram retiradas do leito de um rio.
Observe que essas pedras são pedras que têm um aspecto arredondado. Por quê? Foram muitos anos que elas foram submetidas à força da água, da correnteza da água. E isso faz com que essas pedras elas sejam desgastadas. Então, as arestas, as pontas, elas são arredondadas. Então, são pedras que possuem uma superfície lisa. E Josué pediu para eles pegarem essas pedras. Por quê? Justamente porque uma pedra que fica no leito de um rio, ela é diferente da pedra que fica fora do rio. É uma pedra arredondada. E isso serviria de prova de que, olha, nós passamos por aqui, nós atravessamos o rio, né? Então, cada representante de uma tribo, das 12 tribos de Israel, selecionaram uma pedra. E eles atravessaram o Rio Jordão, e o primeiro local que o povo de Israel parou foi num local chamado Gilgal. Então, isso aconteceu, segundo Josué, capítulo 4, versículo 19. Isso aconteceu no 10º dia do primeiro mês. O povo subiu do Jordão. Mas por que subiu? Porque o rio não faz um declive? Então, saindo do Jordão tem que subir, né? Então, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal. Então, esse versículo aqui eu quero deter um pouco, nós vamos esmiuçar alguns detalhes dele. E para isso eu vou precisar da sua atenção redobrada. É, o hebraico, que é a língua dos hebreus, né, a língua original que Deus fez, criou o mundo. Então o hebraico, ele é considerado como as ferramentas da criação. E o alfabeto hebraico, ele é muito rico, mas muito rico. Cada letra do alfabeto, ela tem um valor numérico, né? Então, começa, se você olhar aí o retângulo à sua direita, nós temos o alfabeto hebraico. E o alfabeto hebraico, ele tem lá a primeira letra, Aleph, a segunda letra do alfabeto, Bet, a terceira, Gimel, e assim sucessivamente. E é um alfabeto que as letras elas possuem um valor numérico. Preste atenção. A letra Aleph, por exemplo, tem valor numérico 1. Bet, valor numérico 2. Gimel, 3. E assim nós temos algumas dezenas e centenas. E o alfabeto hebraico, ele também traz na forma da sua letra algumas alguns símbolos, né? E através da interpretação dessas características presentes no alfabeto hebraico, nós podemos extrair algumas riquezas da palavra. E por isso eu quero me deter em alguns detalhes aqui, né? Por exemplo, vamos lá no versículo, no 10º dia. A 10ª letra do alfabeto hebraico se chama Iod, que está aqui, ó, com um retângulo vermelho em destaque. Observe que ela é a menor letra do alfabeto hebraico. E ela, por ser a letra de menor tamanho, ela também representa a humildade. Olha que interessante, né? O Rio Jordão, o lugar de menor altitude, que fala sobre a humildade. E aí, no 10º dia, né, que a letra que tem o valor 10 é Iod, que é uma letra pequenininha.
E Iod também é a primeira letra que inicia o nome Yahvé, que é o nome de Deus. E também é a primeira letra que inicia o nome Yeshua, o nome de Jesus. E então eles saíram no 10º dia, no primeiro mês. O primeiro mês do calendário hebraico, que também é um calendário diferente do nosso, é o mês chamado Nissan. E Nissan significa o mês da redenção. Redenção do quê? A redenção da escravidão do Egito. É o mês da primavera, fala do florescer. Então fala de um novo tempo para o povo de Israel. Também fala dos primeiros frutos, a época dos primeiros frutos. E Nissan dá início a um período de 6 meses onde temos luz direta. A luz, né? Então, o clima relacionado lá à terra de Canaã, a partir do mês de Nissan, é um período de luz. Então, aqui nós temos alguns detalhes que apontam, né, que quando nós passamos pela humildade, nós vamos entrar no tempo, no mês de Nissan, que é o mês da primavera, é o mês das flores, é o mês dos primeiros frutos, o mês onde a luz está vindo, né? O mês onde houve o quê? A remissão da escravidão do Egito. E assim nós também podemos aplicar as nossas vidas. Nós passamos pelo Rio Jordão, pela humildade, estamos preparados para subir e entrar em Gilgal, entrarmos num tempo do florescer. Continuando, continuando. Gilgal foi o primeiro lugar onde o povo de Israel acampou. E ali Deus ordenou a Josué para que ele erguesse um memorial perpétuo com as 12 pedras que foram retiradas do Rio Jordão. Que Deus pediu para que esse memorial fosse estabelecido para que quando as pessoas passassem, olhassem e falassem: olha, o que são essas pedras? Olha, isso aqui é um memorial para vocês saberem que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão em terra seca da mesma maneira que atravessou o Mar Vermelho. E também para que eles temessem ao Senhor, o seu Deus. A região geográfica de Gilgal. Então, aqui nós temos o Rio Jordão. Então, o povo de Israel atravessou o Rio Jordão e se estabeleceu em Gilgal, o primeiro local depois do Rio Jordão que o povo de Israel parou foi em Gilgal. Olha, a palavra Gilgal em hebraico ela é escrita com duas letras que se repetem. Então, nós temos aqui a palavra Gilgal em hebraico, aqui, ó, e ela é escrita da direita para a esquerda, porque o hebraico ele é ao contrário do português. Então, a primeira letra é Gimel, em verde, e a segunda letra em azul, Lamed. Então, nós temos Gimel Lamed, Gimel Lamed. Ah, Adriana, o que que é isso? Calma, vamos por etapas. Quero falar alguns detalhes da letra Gimel. Gimel é o pictograma dessa letra, o desenho dessa letra é um camelo. Onde que você encontra o camelo? No deserto. E o pessoal, o povo de Israel, estava fazendo o quê? Eles estavam saindo do deserto, indo para a terra de Canaã, não é? E Gimel, esse pictograma, esse desenho, ele tá aqui embaixo, ó, essa letra.
ela simboliza um homem caminhando, um homem avançando, né? Então, imagine que aqui fosse a cabeça né, do homem e aqui as pernas, né? Você notou que ele tem uma perninha levantada, que é a mais grossa? Então, ele representa esse movimento, esse está caminhando, então está saindo do deserto. E Gimel é a letra do alfabeto hebraico que tem valor 3, que simboliza também os três patriarcas de Israel. Vamos lembrar? Abraão, Isaac e Jacó. E também essa letra significa levante, no sentido do movimento que o camelo faz com quem está nas costas dele, né? Então, o camelo, quando ele levanta quem está sob ele. E olha que riqueza que existe aqui no hebraico. Gimel, ele está caminhando no sentido da direita para a esquerda, concordam comigo? Anote esse sentido, que nós veremos no próximo slide, que a segunda palavra, a segunda letra da palavra Gilgal é Lamed. E Lamed é a 12ª letra do alfabeto hebraico. Lembra quantas tribos tinha Israel? 12 tribos. E Lamed também é a letra mais alta do alfabeto hebraico. E ela representa o Rei dos Reis. Ela representa a autoridade de Deus. E olha que interessante. O pictograma da letra Lamed, vou marcar aqui. Aqui nós temos o pictograma, o desenho. Se você observar, ele parece um cajado de pastor, né? Que ele põe no pescoço da ovelha para direcioná-la. E o cajado fala de autoridade, né? E o movimento que a letra Gimel faz, né? Um homem caminhando, qual é o sentido? Da direita para a esquerda. Então aqui, Gimel, o homem está andando atrás de quem? Ele está andando atrás do Rei dos Reis. Então, se nós queremos romper os limites, nós vamos ter que atravessar o Rio Jordão, vamos ter que passar pela humildade e vamos ter que ter disposição para andar atrás do Rei dos Reis. É ele que vai na nossa frente. Olha o segredo do sucesso. Quem que foi à frente para atravessar o Rio Jordão? A Arca da Aliança, a presença de Deus. Então, o Rei dos Reis vai à frente. E a palavra Israel, né, que originou lá dos três patriarcas da fé, a palavra Israel, ela inicia com a letra Iod. A Iod é a menor letra do alfabeto, lembra? Fala sobre humildade, fala sobre o princípio, o início. E ela termina com a letra Lamed, a maior letra do alfabeto. Isso fala da dependência, né? De nós sermos humildes para termos dependência do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Muita riqueza presente através da leitura que nós fazemos dos versículos bíblicos da palavra através do hebraico. Eu praticamente não sei nada do hebraico, mas o pouco que eu sei, pouco que eu consigo compreender, eu acho maravilhoso, maravilhoso. Continuando. Em Gilgal, Deus ordenou a Josué
para que ele circuncidasse os homens, porque durante a travessia do povo de Israel pelo deserto, eles tinham parado de fazer essa prática, que era uma ordenança da lei de Moisés. Então Josué preparou pedras de pederneira, né, e circuncidou os homens na cidade de Gilgal. E nós sabemos que a circuncisão era uma simbologia, uma marca de um povo que era separado para Deus. Então, no velho pacto, os homens, toda criança que nascesse, né, do sexo masculino, no 8º dia, ele era circuncidado. Ele recebia uma marca de que ele era separado para Deus. No novo pacto, hoje, essa prática da circuncisão, ela perdeu sentido, porque na verdade, hoje, a marca que nós temos de separação como povo escolhido de Deus é a presença do Espírito Santo. Então, é uma circuncisão que ela foi feita no coração, né? Nós temos o nosso coração marcado pelo Espírito Santo, mas na ocasião não era assim. E ali em Gilgal, Deus disse para Josué: Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. E Gilgal tem o significado de círculo de pedras, uma roda ou o círculo. Olha que interessante, um memorial que Josué construiu segundo a ordenança de Deus, aonde eles acampassem. E aquele lugar passou a se chamar Círculo de Pedras. E ali Deus disse: Olha, eu removi a vergonha de vocês, a vergonha de Israel, a vergonha da escravidão, ela foi removida. Agora vocês estão aptos, o meu povo, para conquistar a terra. Na cidade de Gilgal ocorreu a primeira Páscoa em Canaã. Josué 5, 10, 12 diz que na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa nas planícies de Jericó. No dia seguinte, o da Páscoa, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. A Páscoa é uma celebração de passagem. Em hebraico, ela é chamada de Pessah. A passagem da escravidão para a liberdade, a saída do Egito para a terra prometida. Nesse processo, nós aprendemos algumas lições que foram pontuadas, né? O povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, peregrinou no deserto, foram conduzidos por Josué até o Rio Jordão, o lugar mais de menor altitude da terra, um lugar de humildade, um lugar de reconhecimento de quem é soberano é Deus. Ali nas águas do Jordão foi o local também onde Jesus foi batizado. E logo que ele foi batizado, ao sair das águas, a palavra de Deus diz que os céus se abriram e que se ouviu do céu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu quero ouvir isso da boca de Deus. Quem que não quer, né? Quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor, quando nós reconhecemos que Ele é o Rei dos Reis, quando nós decidimos ter humildade para caminhar seguindo o Rei dos Reis, os céus se abrem
os céus se abrem. Não há barreiras que vão impedir o seu crescimento quando você decide caminhar, quando você decide seguir o Rei dos Reis. Assim como a Arca da Aliança foi à frente, abrindo o Rio Jordão, o mesmo vai acontecer conosco, quando nós nos humilhamos e reconhecemos que Ele é o Senhor. A Ele eu vou seguir. Deixe Deus ir à frente. Apenas siga. Apenas siga. Eu vou encerrando por aqui nossa terceira edição e quero te convidar a deixar o seu like, que isso nos ajuda. Compartilhe isso com alguém se foi algo que edificou a sua vida e que você continue, porque não terminou. Nós teremos aí mais edições dessa série Rompendo as Barreiras que Bloqueiam o Seu Crescimento. Que Deus abençoe você, que Ele faça ecoar dentro de você essa palavra e que você seja como o povo de Israel, um povo que conquiste, um povo que prospere naquilo que Deus tem para você. Um beijo e nos vemos até o próximo encontro.